Eu acho que, voltando à faculdade de novo, né, a escola que a gente faz, que é a universidade, mas ela começa lá no primário também, que a formação nossa é todo, o processo todo, eu sou filho de professora, que fala de educação desde da base, né, ela fala assim, não, quem passou na faculdade não foi o cursinho, foi tudo que ele fez para lá, o cursinho deu aquela ajuda final, e depois você faz a faculdade também, se forma como pessoa, né, como cidadão, como profissional, e vai para a vida. Então, cada vez, quando o tempo foi passando, cada vez eu fui sentindo, você sente mais que você aprendeu no começo da vida, na sua formação, ela vai refletindo cada vez mais ao longo do seu caminhar, né? Olá, sejam bem-vindos a mais um Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno, estamos com a nossa amiga Fabiola e hoje nós temos o Leonardo Barbieri. Léo, apresente-se, por favor, e seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado ao Painelcast, a equipe do Painelcast está aqui. É uma satisfação estar com os amigos, Bruno e Fabiola. Assim como você, Bruno, eu sou engenheiro agrônomo, amo a profissão, trabalho de forma intensiva e apaixonada há muito tempo. E sou de Ribeirão, palmeirense, e adoro cozinhar e comer bem. Tira os defeitos, palmeirense a gente não precisava saber, né? Tô zoando. Mas, Léo, você foi muito modesto na sua apresentação. Formação, o que você gosta de fazer, onde você se especializou na agronomia. Não precisa ser tão modesto assim. Legal, obrigado. Bom, então eu sou filho de professores, vamos começar assim, então acho que eu gosto de começar a minha história um pouquinho falando disso, né? Professores universitários, que não são de Ribeirão, né? Minha mãe é de uma cidade pequena aqui no interior do estado de São Paulo, perto de Ribeirão, que é Altinópolis. Meus avós produziam café e outras culturas, né? A família da minha mãe. E meu pai é da região de Rio Preto, e não era do agro, mas veio estudar medicina em Ribeirão e acabou ficando. E minha mãe foi estudar em Rio Preto, de onde meu pai era. Eles se encontraram em alguns eventos e aí eles resolveram morar em Ribeirão e aqui estou, né? Então eu estudei numa escola, um colégio público de Ribeirão, Alcides Correia. Foi uma época muito interessante da minha vida, tinha muitas árvores, era um ambiente muito agradável. E era bom, assim, era no bairro, inclusive, que é onde eu moro hoje, né? E de repente, chegou a época de prestar faculdade, escolhi fazer aquilo que eu vivenciava nas minhas férias, às vezes, né? Que aí, uma fazenda de algum parente, da família, alguns amigos na região que sempre tinha, e gostava muito de máquina, né? Carros também, eu sempre me envolvia com equipamentos no geral. Eu gostava de máquinas, né, num todo, mas eu gostava de agricultura, assim, de fazenda, né, a brincadeira do final de semana, né, então eu via aqueles tratores, eram os brinquedos grandes, né, e aí eu resolvi prestar faculdade e prestei engenharia agrícola, que é para quem não conhece, a diferença de engenharia agrícola para engenharia agronômica é muito grande, mas basicamente uma tem 3 cálculos, ou 2, dependendo do curso, e a outra tem de 6 a 7 cálculos, então é muito mais cálculo. Quando eu me deparei, aí eu fui para Viçosa, passei lá, fui estudar na Federal de Viçosa, me deparei com o cálculo, resolvi então não seguir com o curso. Mas eu gostava do brinquedo grande, que era máquina e tudo mais, assim, isso aqui não dá não. E aí lá eu fiquei, de cara eu morava num apartamento, onde moravam muitos estudantes, e conheci o pessoal da agronomia, né, da engenharia agronômica, né? E logo me apaixonei pela profissão, porque o pessoal falava que eu falei, acho que a minha praia é essa, né? Voltei, estudei mais um pouco, prestei faculdade de novo e passei em Piracicaba, né? Na Exalc USP, né? E fui fazer o curso. E aí me identifiquei, né? E o curioso é que essa questão de ter ido para engenharia agrícola e depois ter estudado em agronomia é que no final do curso eu acabei me especializando na área de máquinas, gostei muito. E fui trabalhar com isso. Boa parte, depois de formado, eu me dediquei para as máquinas agrícolas, né? Mas menos na aplicação do produto, aliás, ao contrário, menos no desenvolvimento do produto, mas na aplicação, na conversa do agricultor para usar aquela tecnologia, né? E aí, em Piracicaba foi uma vida intensa, vamos dizer assim, né? E eu me apaixonei na profissão e até então trabalho com isso, né? Sempre trabalhei com isso. Muito bom. Foi melhorei a apresentação? Foi ótimo, Foi ótimo.
Fabíola tá doida pra te perguntar uma coisa, então eu vou deixar ela começar, porque eu acho que faz parte desse início aí. Eu já tava aqui pronta pra zoar, né? Porque tem o rito dos exalquianos. Quando ele falou foi bastante intenso, eu falei, Os primeiros anos foram pesados. Foram quantos anos, Léo? Você falou que fez 6? Eu fiquei, desde a entrar até sair, eu fiquei 6 anos e meio. Mas ele deu uma desculpa aqui. Qual que era a desculpa? Então, tinha um assunto na mesa aqui que a gente acha que pode entrar em jogar algum o momento, assunto. que é a tal do intercâmbio. A gente Isso. ir, entender, visualizar e vivenciar, né, experiências em outras regiões, não só aquela que você vive, né? Então, eu sou de Ribeirão, adoro Ribeirão, mas viajo muito, viajei muito e adoro fazer isso, né? Inclusive, uma das coisas que eu estou trabalhando agora, no momento atual, é desenvolver viagens, missões técnicas, né? A gente tem feito um trabalho nessa área. Então, o que aconteceu? Eu fui para a faculdade, vivenciei bem o primeiro e o segundo ano, né? Fazendo cálculo, mas também frequentando as festas. Sofrendo nos cálculos. Frequentando as festas e tudo mais. E, como todo mundo, fui um aluno, vamos dizer assim, mediano para mediano, vai. E aí, no quarto, ou dentro da curva de Gauss, na parte, não era o extremo, nenhum extremo. Não era aquele totalmente relaxado, mas também também não era o extremo... Aplicado, para não usar um termo mais politicamente correto. Mas aí, eu me deparei, o quarto ano estava terminando, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me diferenciar? Legal, bacana. O Leonardo estudou, está fazendo uma faculdade de renome, né? Mas isso basta? O que eu preciso para fazer para me diferenciar? E aí eu estava andando pela faculdade e tropecei, literalmente, num folheto no chão de um convênio que a universidade tinha, de um intercâmbio da Exalc com a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. E aí eu acabei indo para lá. Li o folheto, fui atrás, investiguei sobre o assunto e fui para lá. E esse estágio era um estágio que tinha duas etapas. Ele tinha uma etapa que era a produção agrícola, mesmo de uma fazenda, né, todo o processo, e depois você ia para a universidade e fazia um semestre, né, na verdade, um quarter, né, um pedaço da universidade, fazia alguns cursos, os cursos de 3 meses durante o inverno. Isso foi muito interessante, porque na infância eu brincava nas fazendas, nos lugares, nos sítios e tal, né? Quando eu fui para lá, eu até, inclusive, fiz um application, né, quando eu fui fazer, que perguntava umas coisas meio esquisitas, assim, tipo, sabe soldar, sabe cortar chapa e tal, né, mexe com mecânica, não sei o quê. Eu falei, coloquei sim para tudo e tudo certo, e fui para lá. Cheguei lá, tinha que executar isso, foi meio difícil, foi meio complicado, né? Então, eu sei fazer tudo, gente. E logo na primeira semana, eu tive eu cheguei, a neve era uma região que eu fiquei, era muito fria, né? Dakota do Norte. É um dos estados menos populosos dos Estados Unidos, que são 700 mil habitantes no estado inteiro. E aí, porque é muito frio, enfim, tem várias coisas, mas é muito bonito também. Aí o gelo tinha desgelado e tinha que tirar os tratores das garagens e não tinha gente para ajudar. Era uma fazenda de 2.200 acres e tinha, que é mais ou menos uns 900 hectares. 900 hectares. E tinha o dono da fazenda e eu, para ajudar ele com tudo. Na época da safra, assim, tinha mais gente, entrava a mulher, o filho dele de 10 anos, colhendo uma colhedora, o pai e a mãe que vinham de um outro estado, e era gente. E aí a gente foi tirar os tratores da garagem, da oficina, né, do barracão, na verdade, do barracão. Como eles tinham ficado muito tempo parado, a câmara de ar tinha colado na roda. A hora que tirou, rasgou. Aí o dono estava falando, ok, furou, liga para a oficina e tal, e pede para o borracheiro vir aqui ajudar, porque ele não tinha funcionado. Quando eu liguei lá, o cara falou, pega a fila, porque é só daqui 3 meses, que todo mundo teve o mesmo problema. Você demorou muito para ligar. Você demorou 3 horas. Todo mundo já ligou de manhã, né? Sei lá, alguma coisa assim. E aí o belezinha aqui, né? E o dono da fazenda, a gente foi trocar essas câmaras de ar. Abrir, desmontar um pneu de trator e trocar. Tinham acho que 6, né? O resultado é que a gente ficou uma semana fazendo isso e eu fiquei um mês tomando cataflã. Né? Então...
Dor muscular em tudo. Deu dor muscular e tal. E aí foi, mas aprendeu. Aprendi muito, foi muito bacana, né? Teve um mês... Explodiu o pneu pra fechar? Não, consegui montar bonitinho. Ele ficou meio bravo, porque ele não falava tão bem inglês também, então tive uma dificuldade de trazer as ferramentas quando ele pedia e tal. E eu fui evoluindo. Então, nesse processo a gente aprendi o inglês, vi as operações agrícolas e vi tecnologia, porque era uma fazenda de bastante tecnologia, na época tinha muita máquina, né? Tinha só de trator articulado, eram 3, 2 colhedoras grandes, uma Axel Flow, que na época ainda era novidade, entendeu? Ele já usava... Todo o processo foi muito bacana, né? E eu acompanhei desde da programação do plantio até a venda de grãos na cooperativa, né? Então, eu aprendi a dirigir caminhão, que eu nunca tinha dirigido. Então, foi uma experiência, vamos dizer assim, no português nosso, né? Da agronomia, a gente engrossou o couro da mão, assim, engrossou de trabalhar, né? E foi muito interessante. Aí veio a neve, fui fazer uma viagem pelos Estados Unidos, né? Fizemos muito amigos. Esse programa tinha acho que eram 22 países participantes e mais de 200 estagiários. Então, a gente conheceu muita gente. E aí, na época da universidade, a gente estudava e convivia com esse grupo. Né? Então, foi uma experiência muito bacana e eu recomendo muito o intercâmbio. Assim, acho que isso engrandeceu muito, né? E no final do curso, aí eu atrasei 1 ano e meio. Quando eu voltei para a faculdade, eu tive que fazer esse tanto a mais, né? Eu atrasei 1 semestre, na verdade, porque por dependência, acabou atrasando, mas eu teria formado em 5 anos e meio. Eu formei em 6,5. Mas a experiência fora... eu acho que vale demais. Acho que todas as entrevistas no começo da vida que eu fazia, o foco muitas vezes se virava para esse estágio fora, né? E aí minha resposta era sempre a mesma, né? Que a pessoa falava assim, o que vale a pena nesse intercâmbio? O que você aprendeu de diferente? Eu falei, olha, eu fiz um negócio que eu não tinha feito no Brasil até então, porque meus pais me deram condição, né? Tô dizendo que é muito aqui pouco, mas me deram condição para não precisar de trabalhar ao longo do meu estudo. E eu fui para lá e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu trabalhei. E isso é pesado lá, né? Durante a safra eu trabalhei 43 dias, eu tive um domingo de folga, entendeu? Coisa que no Brasil nem pode acontecer, né? A lei nem permite, mas lá você tem que colher. Então, isso valeu muito, eu aprendi demais e eu recomendo muito qualquer tipo de intercâmbio, assim, não qualquer tipo, mas os intercâmbios que mostram a profissão e tal, né? Até que a associação acho que tem alguma coisa nessa linha, né? A gente tá fechando agora uma parceria com escolas de intercâmbio. A gente já tem um fechamento, já tem uma parceria com a CI, se eu não me engano, que eles dão auxílio para quem quer procurar um intercâmbio, eles fazem esse meio termo para entender o que a pessoa quer. Mas a gente está tentando fechar outra parceria agora também. Mas é bastante interessante porque a gente está aqui na mesa com 2 agrônomos e os 2 fizeram intercâmbios. Os 2 fizeram intercâmbios. Lá. Só que eu não vou contar o meu, não é minha conta função. Um pouquinho, não é minha só função. Um pouquinho, Bruno. Mas o que o Léo, ele estava contando e eu lembrei, dei risada e vou ter que falar, realmente... Agrônomo que vai trabalhar fora e não tem noção de inglês é maravilhoso, né? Aí eu recebi aí o dono da fazenda estava junto e pediu para ele trazer uma screwdriver, uma chave de fenda. O cara veio com um forklift, com uma empilhadeira. Falei, deu ruim, né? Foi mandado embora em 2 meses. O único estagiário que foi mandado embora em 2 meses. Eu na terceira ferramenta que eu errei, eu acertei. Eu trouxe a caixa de ferramenta para ele. Você não trouxe uma empilhadeira. Não, essa caixa de ferramenta aqui dentro dá a resposta. Mas eu também acho. Eu acho que é enriquecedor e realmente a gente acaba fazendo de tudo, não só o que um engenheiro agrônomo faria. E isso realmente te constrói, no mínimo, caráter. E entender que não vai vir tudo de mão beijada e que você precisa trabalhar. Mas, em fazendo direito, a recompensa vem. E o Léo é um exemplo desse, que só trabalhou em multinacional depois. Acho que vivenciar, né, um trabalho ali na prática, né? Você deve ter tido também na faculdade, assim como eu tive alguns colegas que tinham feito curso técnico, né? A gente chamava de agriculino. Essas pessoas iam para a faculdade, você percebia que eles tinham um diferencial. Eles já sabiam daquele assunto e estavam preocupados com o extra que o professor estava passando. A gente ainda estava querendo entender o que ele estava querendo dizer, né? Que aquela história nossa, no inverno o gado fica sem comida, né? Pô, como assim? Ele fica sem comida, porque não tem, né? Não tem pasto e tal. Então isso é uma experiência muito bacana, demais, né? E a vivência na faculdade, né? Acho que uma coisa que é legal para a gente falar aqui do agrônomo e das outras profissões também, né, Fabiola? Eu acho que a engenharia civil também, ela tem isso. Acho que
a construção, e agora acho que está cada vez mais ainda, na minha cabeça, em alta, em importância, né? Que a gente começa a se fechar no mundo de mídia social e ter uma certa individualidade ali, né? Você se expõe ao que você quer e perde um pouco do contato humano, né? E durante a faculdade eu vivi muito isso, né? A escola que eu fiz, né? A Exalc, ela proporciona, né? Oferece para quem quer, lógico, né? Que você integre e conviva muito com as pessoas lá, né? Então, e a Sul também que você fez, né? Você estudou em Lavras, você tinha que... Então, por exemplo, quem morava em São Paulo conseguia ir embora no final de semana de Piracicaba, mas durante a semana não dava para ir e voltar sempre. Então, tinha que morar lá, né? Então, assim, uma coisa é você estudar numa faculdade na mesma cidade com seu pai e sua mãe. Eu não saio de casa, eu vou para a faculdade e volto e acabou. Outra coisa é você ter que morar na cidade. Mas você pode morar no apartamento, tem vários modelos. É só você e um quarto para sua mãe, né? Você um quarto com os amigos, ou uma república, que aí sai do apartamento e vai para casas que é com muita gente, né? Então, durante a faculdade, algo que eu acho que me desenvolveu muito, né? Foi ter morado em república, né? Inclusive, a república que eu morei, esse ano está fazendo 60 anos, República Arado. Então, uma festa, mais uma, né, que todo ano tem. E a turma lá agora quer fazer 2 por ano, que numa só não dá, quer fazer... É festa de ex-morador, tô falando. Chama o ex-morador lá, então vai ter esse ano uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. Já tem há um tempo. E esse ano a gente comemora 60 anos. Mas nessa casa, nessa República Arado, que para mim é uma satisfação, a gente fala que é uma família, né? Família aradiana, não é nem exalquiana, é aradiana, né? Porque eu sou da Arado. A gente tem uma relação, eu nunca morei em menos de 10 pessoas. Entendeu? Então, era muita gente, né? E você tem que entrar numa organização que já existe, né? Quando a República já é tradicional, né? Quando ela não é tradicional, elas se espelham em algumas outras, se formam e aí elas criam algumas regras. Mas tem que criar regras de convivência, né? Uma delas é você se preocupar com o cardápio da semana. Você tinha 10 pessoas, a cada 5 semanas, 4 semanas, você tinha que assumir, você e um par, ou você e mais 2, né? Para fazer as compras das refeições da semana, né? Que tinha as pessoas que cozinhavam lá pra gente, que ajudavam, né? E você tinha que pensar nesse processo todo, né? E aí sempre tinha o que chegava e falava assim, não, mas eu gosto de comer salsicha. Tá, mas veio uma pessoa recém-ingressada, né? Que a gente carinhosamente chama de bicho, né? Ele chega e fala, eu gosto de comer salsicha, tá, mas salsicha pode ser uma refeição, né? E você tem que pensar em tudo, na maionese, no ketchup, no negócio, maionese não, tem real, mas não, que é caro, vamos fazer em casa a maionese. Então você começa a entender que tem uma importância de você fazer cardápio, e depois você reflete isso, né? Você vai para sua vida, vai morar sozinho, como quando eu fui para Curitiba, e você fala, porra, peraí, eu tenho que pensar na semana, eu tô sozinho aqui, como é que eu tenho que ter meu cardápio? Isso não é tão difícil. Mas quando você está saindo de casa, né? Quando você sai do colegial, está preocupado com cálculo, né? E não com a vida real, aí você, né? Você se depara com isso, isso é importante. Então, e aí disso cresce um monte de coisa. Aqui no final de semana tem um churrasco, na semana também, tem as festas, tem as coisas. Então, nesse processo todo, você conhece muita gente diferente, né? Tem o rico, o pobre, tem o criterioso, que quer tudo organizado na República, tem o que não liga para nada. Então, você vai convivendo com gente diferente, você aprende com isso e cria vínculos, assim como a gente tem, né? Nós na associação, por estar convivendo na associação com pessoas de diferentes idades, também diferentes profissões também, a gente cria vínculos, né? Estou vendo 2 amigos aqui na minha frente, é uma maravilha. A associação é muito isso. A associação, finado amigo Calil, né? Eu falei isso para ele, eu falei, cara, eu entendo a associação muito mais do que quando eu olhava por fora, porque hoje eu vejo que as pessoas ali liguei amigos que são para a vida, né? Contatos também, né? E contatos naturais, não criados. Não só por interesse. Sim, é interessante essa questão do intercâmbio, assim, né? Que a pessoa meio que sai um pouco do seu ambiente de conforto. Você tá num país que você não fala a língua, você tá num país que você não sabe onde buscar a ajuda, você tem que buscar sozinho, procurar, a comida é diferente, tudo é diferente. Então, ele te molda para você ser um pouco mais maleável na vida também, né? Tanto na profissão quanto na vida. Porque essa experiência de morar fora, de viver esse tempo fora, de estar num ambiente totalmente diferente e que você não tem nenhum controle até
pelo menos no início, né? Depois você começa a entender algumas coisas. Ela forma as pessoas de maneira... eu acho muito... eu não sei o que falar. Porque assim, eu fiz um intercâmbio recentemente. O meu nem foi ligado à engenharia. Eu fiz um intercâmbio de línguas mesmo. Porque eu sempre quis ter feito intercâmbio na faculdade. Mas minha faculdade nunca ofereceu esse... Na época, se ofereceu, eu também não prestei atenção. Esse tipo de intercâmbio. E é uma coisa que eu sempre ficava assim, nossa... Deveria ter feito. Eu falava com o Bruno fez. Bruno, nossa, eu quero fazer. Um dia eu sentei com o Bruno e falei, então, você vai me ajudar a achar o intercâmbio que eu quero fazer. Eu vou fechar esse aqui, você vai me ajudar a fechar tudo. O Bruno ajudou, olha só. Até Me ajudou a fechar as passagens, que eu não sabia nem comprar as passagens. É isso. Ajudou. Então, isso ajuda o ser humano a crescer, né? Conviver com pessoas diferentes, conviver com pessoas de outras culturas. A gente precisa crescer o tempo todo, aprender. E sempre é tempo para isso. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Nunca é tarde demais. Sim. E sair da... E a gente nunca volta igual numa viagem. Quanto mais no intercâmbio. Você não volta a mesma pessoa. Você não é igual, do que você foi? Não. E as brigas são sempre por comida, né? Foi a primeira coisa que você mencionou. Mas, galera, como sempre, o Bruno é o chato. Nada, e que a chato. Ideia Volta de hoje por assunto. Não é falar só de intercâmbio. Aqui. A gente tem que conversar mais sobre a experiência do Léo como agrônomo. Tá, o intercâmbio foi enriquecedor, você começou a falar das entrevistas, todo mundo te perguntava o que era o diferencial. Sim. Mas e aí, você acha que realmente fez uma diferença? E qual foi o primeiro emprego que você conseguiu depois do intercâmbio? Ou depois que você voltou, porque você teve que terminar a faculdade, mas assim que você entrou no mercado de trabalho. Eu acho que, voltando à faculdade de novo, né, a escola que a gente faz, que é a universidade, mas ela começa lá no primário também, que a formação nossa é todo, o processo todo, eu sou filho de professora, que fala de educação desde da base, né, ela fala assim, não, quem passou na faculdade não foi o cursinho, foi tudo que ele fez para lá, o cursinho deu aquela ajuda final, e depois você faz a faculdade também, se forma como pessoa, né, como cidadão, como profissional, e vai para a vida. Então, cada vez, quando o tempo foi passando, cada vez eu fui sentindo, você sente mais que você aprendeu no começo da vida, na sua formação, ela vai refletindo cada vez mais ao longo do seu caminhar, né? Até vou fazer meu pai... Até vou trazer meu pai para essa conversa. Meu pai fala uma frase de um trabalho que ele faz de pesquisa, que ele diz que a criança é o pai do adulto, é o pai do homem, tá? O que é? Só que ele é médico. Então, assim, o que reflete no ser humano, o que reflete na saúde do ser humano na idade adulta, é fruto do que ele sofreu quando criança. Se tomou a vacina certa, se alimentou direito, foi nutrido, não nutrido, foi filho de gente que fumava, que bebia ou não e tal. Mas não é só a saúde, o psicológico também. Então, é bem bacana essa história de você pensar que a formação que a gente teve, e aí voltando à sua pergunta, não escapando, mas eu achava que era legal isso aí, eu me deparei com as entrevistas, e gostava de máquinas e eu não estava em máquinas. Eu tentei trabalho, era uma fase muito difícil, era diferente, o agro sempre foi interessante nesse país, mas na época que eu formei, e boa parte da família, aquela que eu visitava no final de semana, falava, não seja um engenheiro agrônomo, porque isso aí não é profissão, vai ser advogado, ser filho de médico, vai fazer que você vai ganhar dinheiro com as coisas, né? Então eu fui contra essa maré toda, né? E eu prestei 2 vezes, eu fui em engenharia agrícola e depois engenharia agronômica, que para muita gente é muito similar, né? Trabalhar com agro. E eu fui insistir. E aí eu comecei a vida trabalhando para uma empresa próxima aqui de Ribeirão, numa cidade pequenininha aqui de Ribeirão, que era um fazendeiro que tinha casas, tinha umas lojas de insumo. E aí ele botou no jornal, contrata esse engenheiro agrônomo recém-formado, e apareceram, sei lá, 380 pessoas. Ele contratou uma psicóloga só para fazer o processo seletivo. E aí eu fui aprovado, né? Mas quando ele chegou, ele falou assim, ó, tem uma fila grande atrás de você. Então, tudo que eu prometi, eu vou pagar metade, vou te dar isso aqui, você não vai ter casa, vai dormir no barracão ali e tal. E aí eu fiquei 3 meses e aí já querendo procurar outras alternativas, aí eu consegui, mas eu não trabalhava com máquina, eu trabalhava numa lavoura comum, identificando pragas, então a gente não foi para a máquina, mas eu já estava fomentando o trabalho em outras empresas, até que eu fui chamado para trabalhar numa multinacional alemã, né, que tem fábrica no Brasil, que é Stihl Motosserra,
Steel. Mas eu não vendia motosserra. Um equipamento muito em moda hoje em dia, né? Eu vendia... não é, eu nem vendia. Eu falava de um produto, explicava um produto que estava se introduzindo uma forma de colheita de café diferente no Brasil, que era o uso das mãos derriçadoras. Que legal. E aí eu vivenciei muito cooperativo, uma experiência muito bacana da minha vida. Fiquei a safra inteira do café, uma safra só. E aí eu tive comecei, essa é uma fase da vida que você procura muito, você vai falando, seus amigos têm, tá acontecendo aqui lá e tal, aí acabou aparecendo uma oportunidade de trabalhar para uma empresa de defensivos na região de Ribeirão. Pagava melhor e tal, tinha uma situação mais estável, porque na Steel era um trabalho temporário, mas do meio para frente eles já avisaram que eles iam contratar alguns, eu fui um dos escolhidos, mas eu acabei indo trabalhar na Aventis, que era uma multinacional que depois foi comprada pela Bayer. Então, eu trabalhei a Aventis e Bayer, e a Aventis hoje é muito forte no ramo de remédio, né, para saúde humana e animal, acho que é. E a Bayer, todo mundo já ouviu falar, claro, eu trabalhei uma época lá, 2 safras, até que um amigo de República, né, me disse que tinha, depois de 2 anos trabalhando na Bayer, disse que tinha uma vaga para trabalhar numa multinacional, do grupo Fiat, que era a Case IH, né? E aí eu falei, eu tenho interesse. E aí, explicando para a família, para o meu pai, médico, né, entende que Bayer se é Bayer, né? E que eu estava indo para uma empresa que chamava Case IH. Ele não conhecia. Ele falou, como você vai fazer o quê? Eu falei, pai, estou indo. Mas e aí, como é que é? Não, eu vou ganhar metade e vou trabalhar muito mais. Não, peraí, não está fazendo sentido essa história. Você vai para uma empresa que tem um nome que não é tão conhecido. Se bem que máquina agrícola é líder, né? É famosa, mas um médico não é, né? Família, minha mãe também não conhecia pouco. Para ganhar menos e trabalhar mais, pois é, eu fui. Mas aí era um trabalho, eu entrei como terceiro lá. Eu trabalhava, eles tinham um processo que era de treinamento, que as pessoas trabalhavam em várias áreas da empresa e depois eles encaixavam em algum departamento. Então eu fiquei nessa situação um ano mais ou menos, e aí eu assumi o departamento, assumi a área de coordenação, assumi área nenhuma, né? Ainda era muito bicho ainda, né? No linguajar da Exalc, mas eu assumi a área de marketing de produto para colhedora de cana e café, né? E aí foi uma experiência muito... Eu fiquei nessa empresa 7 anos, depois eu fui para... Então eu fui para a máquina, voltei, né? Achei meu caminho de novo. E logo de cara eu deparei com uma pessoa que vamos dizer assim, foi um guru para mim na área de mecanização em cana-de-açúcar, que era o Stanley John Pierce, que era um australiano que veio para o Brasil e foi um dos precursores da colheita mecanizada. Ele era da Austrália, para quem sabe, conhece um pouco as colhedoras de cana, a origem delas, boa parte da tecnologia é de origem australiana e americana, né, norte-americana, mas ele trabalhava para a Alstoft, que foi uma empresa que foi comprada pela Case. E ele veio para o Brasil, ficou uma época que ele já tinha saído, e ele tinha sido recém-contratado para ajudar a desenvolver o mercado no Brasil, né? E aí eu fui falar com ele, ele falou assim, você quer trabalhar comigo? Quero. Então você vai passar uma semana trabalhando na roça. Não, por quê? Tá, eu faço, mas e aí? Não, isso é um desafio. Não, tá bom. Fui lá, fiquei numa usina, trabalhei, aprendi a operar colhedor e tal, tudo mais. Ele voltou e falou assim, cara, os outros 2 que passaram antes de você comigo não aceitaram, não foram. Isso foi um desafio. Eu falei, não, para mim foi uma maravilha. Eu já tinha operado colhedora de cana nos Estados Unidos, fiz isso, né? Que é uma coisa que hoje ainda é bacana, mas quando eu fui, né? Eu tinha nunca tive vergonha, mas eu tinha um pouco de cuidado para falar, o que você vai fazer nos Estados Unidos, né? Eu fui operar colhedora de cana, de grãos, né? Numa fase de trabalhar mesmo lá, né? Quem faz isso no Brasil não é um cara que estudou agronomia, que é engenheiro agrônomo, né? E aí, quando eu me deparei, ele falou, não, você fez, agora eu vou te ensinar. Eu aprendi, consegui visitar com ele muitas usinas, e aí isso me deu um crescimento muito grande. Eu comecei a fazer contato com as usinas e também com alguns acionistas de usina e tal. Isso foi muito rico, né, para mim. Eu fiquei um tempo grande lá, aí até que eu resolvi, eu morava em Curitiba, né? Minha esposa morava em Ribeirão, ela queria... minha querida e amada esposa, aí eu queria casar, queríamos casar, né, e ela estava com dificuldade de se alocar lá, e eu achava que não fazia sentido, Curitiba não se planta cana em São Paulo, Paraná algum pedaço e tal, queria voltar, e acabei
arrumando uma forma de voltar. Assim, eu queria mudar porque a Case, inclusive, tinha uma estrutura em Piracicaba. Falei, não, serve para mim, excelente, eu vou morar em Piracicaba, fica mais fácil. Minha família, meus amigos também, eu queria voltar. Estava lá há muito tempo já, fazia, sei lá, 5 anos que eu estava em Curitiba. Queria voltar, e aí eu acabei indo trabalhar na Goodyear. Né? E a Goodyear, eu trabalhei numa área que Goodyear fabrica pneus, mas eles tinham, né, uma divisão que era Goodyear Engenharia produtos de engenharia, que são produtos de borracha que não é pneu. E aí eles, basicamente, correia de colheitadeira, e eles queriam desenvolver lá aumentar e desenvolver um departamento de agricultura dentro dessa divisão. Né? E eu fui ser o primeiro engenheiro agrônomo lá, foi uma experiência muito bacana, fiquei 3 anos, montamos, crescemos o mercado, foi bacana, até que a Case me chamou de novo, aí eu voltei, fiquei mais uma trajetória longa na Case, acho que foram mais 7 anos no total, foram 15 anos, e aí, deixa eu ver, bom, é isso. Aí depois, no final desse período, eu resolvi empreender, né? Saí de lá e montei uma consultoria, da qual eu sou sócio, ainda trabalho desde então, fazem quase 8 anos, que a lidera a consultoria e projetos. Eu fui lidar com colegas, com amigo de trabalho, né? O Marcelo Pierossi, o Donzelli, que é um engenheiro agrônomo, 2 que trabalharam muitos anos no Centro de Pesquisa em Cana, que é o CTC, eles estavam saindo, e aí eu fui empreender. Aí veio a pandemia. E aí você teve que se renovar de novo. A gente estava com um projeto enorme, bacana, assim, eu na consultoria eu me identifiquei, assim, eu acho que a questão quando eu fui para Case, né, e na Goodyear, na Steel eu usei muito conhecimento agronômico, não muito, mas um pouco de conhecimento. Café, né, a coisa de você estar próximo ali do pé de café, explicar que a garrinha não machucava, a injúria que fazia na planta não era tanto, então eu tinha que usar muito conhecimentos agronômicos. Na Case também, né, quando você falava de produto, eram produtos que, colhedora de café, de cana, tinha uma interação, mas era tudo meio muito teórico, assim, você pegava a teoria e adaptava para o produto, e aí ajudava o vendedor a vender, então você acaba virando um vendedor, marketing, estruturando a venda para executar para vender o produto. Quando eu vou para a Goodyear, é a mesma coisa, né? Mais ainda, que esse produto cabe nessas colheitadeiras, essas colheitadeiras estão em tal região do país, eu quero testar a máquina por mais tempo, eu vou para a Argentina, porque lá eles colhem mais, então eu tinha um pouco de conhecimento agronômico, mas era o vendedor. Então era basicamente vendedor, né? Igual você falou. E como que foi essa sensação, tipo assim, eu formei engenheiro agrônomo, tenho eu ia falar uma experiência. E aí, chega na hora de ser contratado de fato, acaba entrando para a área de vendas. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente lida também na engenharia civil. Porque, assim, você forma em engenharia civil, não sei o quê, e aí, sou contratada para analista, sou contratada disso. Às vezes, tem muito engenheiro até virando hoje... Suco? Não, tô brincadeira. Não, virando a questão ligado a vendas também dos empreendimentos. E muita gente, às vezes... Corretor. Isso, estava me faltando essa palavra. E muitas vezes, às vezes as pessoas se frustram nessa questão. Poxa, eu fiz uma faculdade para isso e eu estou trabalhando com a outra parte disso. E como que foi para você essa questão, Léo? Então, em muitos momentos, quando você faz um trabalho da venda em si, que é facilitar um financiamento, que eu fui poucos tempos da minha vida o vendedor direto, né? Na Case eu fiquei mais tempo no marketing estratégico, né? Lá eu comecei como terceiro, dando um suporte para engenharia, né? E levantando informação para o marketing. Então foi muito bacana essa fase, né? A colhedora de cana estava se desenvolvendo, então eu ia ver quanto que estava dando de abalo, que tinha uma relação da máquina com a planta que foi muito legal, então eu usei conhecimentos agronômicos. Depois no marketing também, que tinha, por exemplo, cuidava de uma máquina que era uma colhedora de algodão que vinha para o Brasil, tinha que traduzir o manual e fazer uns testes aqui. Então, eu também me envolvi um pouco com isso. Mas a gente sempre estava fazendo lista de preço, vendo a condição. Quando você simplifica isso, é muito frustrante. Você para e fala, estou sendo vendedor. Mas com o passar do tempo e com os produtos que eu trabalhei, né? Eu costumo dizer que eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com venda, né? E aí o período que eu fui vendedor mesmo, eu fui gerente de grandes contas, Key Account Manager, para cana de açúcar. Então, eu visitei grandes grupos,
né? Grandes grupos de usina e alguns grupos que alugavam as máquinas. E aí, nesse momento, o produto é questionado e você tem que responder para ele. Então, você traz o argumento da máquina versus o agronômico, isso foi muito, muito grande. Foi uma grande paixão minha foi fazer isso. Uhum. Eu gostei muito, né? E é engraçado quando a gente vai preencher aquela fichinha de hotel, acho que todo mundo, né? Então, profissão, né? Então, no começo eu escrevia com letras garrafais, engenheiro agrônomo, né? Hoje eu vou fazer uma ficha, o que você faz? O vendedor, né? Hoje eu não sou mais, mas é vendas, eu adorava falar que eu era vendedor, porque o cara tem que saber e tem que ser safo, né? A gente nasce sendo vendedor. A gente se vende, né? Eu acho que é até uma questão que eu sempre levanto, né? Porque às vezes, assim, as pessoas se frustram em colocar, eu sou o vendedor. Mas, gente, a gente vende o tempo todo. Sim. A gente vende a nossa imagem, a gente vende o nosso projeto, E hoje, ainda mais, né? Com essa questão de todo mundo ter que ser blogueiro, tem que ser, não sei o quê, postar Você tá o tempo todo vendendo. Tempo todo. Eu acho que hoje deveriam ter em todas as faculdades uma matéria de vendas. Concordo. Deveria ter, porque Concordo. se você formar e você não souber vender o que você sabe, você não sai do lugar. Não Sim, sai. E sim. aí o pessoal se frustra. Ai, tô mexendo com vendas. Cara, não tem que se frustrar por isso. Às vezes a experiência que você teve no passado, não sei o quê, é o que tá transformando você hoje no vendedor que é. E Sim. você não significa que você tá, ai, tô vendendo um projeto. Cara, você venderia qualquer coisa. Venderia café, venderia o que for. Não diminua essa experiência toda por causa que às vezes você não tá 100% na área que você gostaria, né? 100% Sim. assim, que o pessoal acha que tem que ser focado naquilo, lá dentro do mato, que eu imagino. Não, nem sempre a gente tá no mato, infelizmente. Nem sempre, A gente cada vez mais fica mais longe ainda do mato, né? Outro dia eu falei, tava na República, só um parênteses. Fui lá, tá conversando com um bicho que acabou de entrar. Perguntei, por que você tá fazendo agronomia? Não, porque eu vou usar chapéu e botina e vou ter uma caminhonete o resto da vida. Eu falei, pode ser que está na profissão errada, cara. Você não tem que ser engenheiro agrônomo, tem que ser fazendeiro, Exatamente, pecuarista, entendeu? Porque o fazendeiro mesmo, o agricultor, ele às vezes não usa nem caminhonete, é uma moto, é um carro mais confortável e não vai pro campo tanto assim, né? Não, mas como assim? Não. Inclusive na República aqui, porque a gente escuta sertanejo, tá? A maioria escuta rock and roll, então... Veio pra República errada também. Não, ele gostou, começou a conversar, foi bacana. Mas é isso, é uma grande frustração. E assim, ó, na verdade... você falou do corretor, mas eu vou dar um exemplo da agronomia, porque é o assunto que está aqui, no engenheiro agrônomo. Claro. Então, assim, quando você senta numa mesa de negociação, você pode estudar técnicas de venda, você pode estudar negociação, a teoria, mas nada como você sentar. Então, imagine aqui, ó, eu sou vendedor de máquina. Do outro lado, tem 2 colegas, 2 agrônomos que querem comprar máquina de mim, tá? Uhum. Mas eles não estão negociando preço. Se fosse commodity... É uma coisa, né? Que commodity é o mesmo produto. Não, tem o meu produto e tem o produto dos concorrentes. E aí, de repente, eu vejo lá, escuto no panfleto que o produto A tem um diferencial XYZ. Você põe na mesa e o cara fala, meu concorrente tem, o dele já falou que é melhor. Uhum. E eu tô aqui, eu tenho que fazer. Se eu não vender, eu não vou ganhar. Entendeu? E como é que você defende aquilo? Então, não é só tirar o pedido, ser amigo, ir lá comer um churrasco e falar, vamos almoçar junto com o cara, vou ser amigo. Não, você tem que conhecer o produto, e cada vez mais. Cada vez mais. Hoje os agricultores, até saiu recentemente de uma pesquisa, não sei no detalhe, mas boa parte dos agricultores já tem nível superior no Brasil. Então eles questionam, vão questionar, e tem que questionar mesmo. Nós não temos que ser uma fazenda. Plantar todo mundo sabe. Agora, plantar com alta produtividade, baixo custo e com sustentabilidade é uma coisa um pouco diferente. Né? Uhum. Até quando eu me formei, eu devo ter matado algumas samambaias, né? Eu tava lá, a mãe de um amigo vinha e falava assim, samambaia tá morrendo, o que eu faço? Pega uma colher de NPK e joga aí. Aí eu ia pra casa, sarava da bebedeira, eu falava, não, cara, não, você salva, matou a planta. Jogou lá uma colher de NPK, matou, secou tudo, né? Porque não fazia conta que um vasinho é um negocinho. Eu falava, é pequenininho, mais ou menos isso, entendeu? Então, teria que ser uma colher de, talvez, muito pequena, né? E aos poucos, e adicionando. Mas, enfim, a gente aprende a ser vendedor, né? E sim, entendo, quanto mais você vai subindo, né? Os degraus, né? O agrônomo também, acho que Degraus. Quanto mais você vai subindo na carreira, Esquece a escada. você vai... O ar vai ficando mais rarefeito. Você vai tendo menos... Competição. Não, a competição é até mais acirrada. Você fala, a carreira numa empresa, na sua vida, né? Vai subindo, né? Gerente e tal, gerente sênior.
E você vai ficando mais distante, as pessoas vão ficando mais distantes de você, porque você tem um time, você vai ficando ali, na época que você entrou na empresa, todo mundo é seu amigo, né? Todo mundo tá acima de você, então você não tá nem aí. Aí você vai subindo, vai ficando diferente, tem uma competição para te seguir, e você vai ficando mais distante daquilo que você fazia, vai fazendo mais reunião de gestão, e aí sim é ruim. Não é, o fato comigo, acho que não foi muito a venda, mas foi de ter saído disso. E aí, de repente, quando eu estava como gerente, eu fui gerente de marketing global da CNH para a colhedora de cana e café, né? E foi muito interessante quando eu visitava as regiões. Quando eu tinha que fazer a política interna e convencer o que já era para mim, já era mais que convencido, e eu descobria que tinha coisas por trás que não iam deixar eu fazer, porque não era o business da empresa, e ela só ia mexer se tivesse a necessidade, se enxergasse a coisa. Eu acabei saindo, né? E fui ser consultor. E aí foi uma delícia, porque eu voltei e fui trabalhar com esses dois amigos, né, que são os meus sócios, né, e vamos ter novos sócios, né, temos sócios atuais também, que é bom isso. E a gente eu voltei a fazer agricultura com eles, porque eles sabiam, né, estavam muito ligados à questão técnica. Então eu era o vendedor da consultoria, mas eu me envolvia, como era pouca gente, me envolvia em questões técnicas. Então eu me peguei no campo, por exemplo, anotando teste de máquina, fazendo de novo anotação, vendo o que estava acontecendo e fazendo relatórios de coisas. Isso foi um máximo para mim, né? Quer dizer, depois de quase 20 anos, eu voltei a ser consultor. Voltei a ser agrônomo de campo, que é diferente, né? Então, eu gostei muito disso, a gente fez muito trabalho, foi muito bacana. Aí veio a pandemia, eu acabei saindo, não tinha o que fazer, morreu, parou tudo, né? E aí eu fui convidado para trabalhar numa outra multinacional. Passei por um processo seletivo, tudo, né? Mas eu fui trabalhar na AGCO, né? Para quem não conhece, é o guarda-chuva da Massey Ferguson e Valtra. Fendt, tem outras empresas, mas são essas as duas mais famosas. Eu trabalhei lá e foi muito interessante. Aí eu fui trabalhar com cana e também agreguei a pecuária, que é com processos de fenação. E isso foi muito legal também, porque era uma empresa diferente, uma linha de produto que eu não tinha trabalhado. Então eu gostei demais disso, né? Então foi uma experiência muito grande. Então eu trabalhei em 2 grupos de máquinas agrícolas que são as maiores do mundo. Foi uma experiência sensacional. Tive uma sorte na vida, eu acho, uma oportunidade que valeu muito, né? Então, essa é um pouquinho da Mas história. aí, ó, eu preciso chegar na próxima, porque a próxima empresa que você trabalhou vai ser o gancho para um outro assunto que a gente quer convidar o pessoal. Depois você trabalhou na Colombo. Que o forte deles é o que mesmo? Amendoim. O Bruno estudou aqui o seu currículo, tá? Ah, é? Lógico que não, conheço, é amigo, não precisa estudar, não. E aí, acho que eu já contei muito por essa história toda da minha vida. E aí eu lembro que você queria mencionar que na associação a gente quer trazer de volta à tona, com o suporte da diretoria de agronomia, que o nosso Modesto aqui esqueceu de falar, que ele é diretor de agronomia na associação. E a gente quer trazer de volta o que mesmo, Léo? A quinta? Do amendoim. A quinta do amendoim. Por isso eu queria falar da Colombo, principal produtora de máquinas para amendoim. E o amendoim, como é que funciona? Vai ser quando? Explica a quinta do amendoim. Pois é. O que é a quinta do amendoim, para o pessoal que está ouvindo não sabe o que é, qual que é essa ideia que você trouxe para a IAR? Talvez o que a gente fale em um dos eventos, inclusive o primeiro evento a gente falou de amendoim, né? Mas não só de amendoim, né? Amendoim é uma desculpa para a gente socializar, ou no jargão, mas fazer o networking. Sim. Né? A minha aproximação com a associação foi muito interessante. Eu sempre escutei falar, fiz meu CREA lá, e assim, tirei o CREA, acompanhei, e eu, por causa do almoço dos agrônomos que vai acontecer também agora daqui o mês que vem, né, o dia 5, eu fui convidado, eu acabei levando para a associação o AgTech, né, que era um evento de inovação, de startups, que eu estava já na consultoria. Foi um ambiente que eu convivi, que eu aprendi muito. Depois que eu saí da escola, eu aprendi muito com inovação aberta. Eu recomendo para quem está formado há muito tempo se familiarizar com o termo e escutar um pouco sobre isso, né? E aquilo gerou muito networking para mim. E aí, com o processo, a gente acabou entrando, juntando ao time que coordena as atividades lá na associação, né? E uma das ideias que apareceu, assim, os pilares da associação, que eu entendo, são, que acho que todo mundo nós não entendemos, né? Que é a atualização profissional, curso com atualização, né? Eu acho que ajudar a sociedade em tomar decisão, como pessoas que estão ligadas às áreas de engenharia, arquitetura e todas as engenharias, né? E o networking, que pode ajudar, que pode ser uma coisa para a vida,
Deve ser criar amigos como a gente, eu tenho vocês dois como amigos, e a parte profissional, né? Isso. E, fazendo um link, a Quinta Domínio é justamente isso. A gente tem um projeto lá, que agora a nossa casa, a nossa querida está em reforma, mas a gente vai ter, quando ela voltar, nós vamos voltar com um evento que vai acontecer na terceira, o projeto é esse, toda terceira quinta-feira do mês, a gente chamar uma pessoa para dar uma palestra, mas tem que ser muito rápido, né, para ter um pretexto para a gente ir lá. Então vai falar de assuntos agronômicos ou diversos, e nós vamos ter um tempo um pouquinho maior para comer amendoim e saborear uma cervejinha e fazer o contato com os amigos. Essa é a ideia da Quinta do Amendoim. Ó, agora que tá aqui gravado, vocês gravaram, né? A gente vai ter que cobrar do Léo. Porque vai ter que ter agora as Quintas do Amendoim sempre. Sempre, assim tá que gravado tiver aberto, aqui. tá rodando, Ó, se Deus quiser. Assim que a IARP finalizar as obras, vamos iniciar de novo os projetos, os eventos, retomar Porque tudo. já foi feito, exatamente. Sim, já foi feito. Vamos retomar tudo. Amém. Legal. Léo, obrigado. Obrigado pela sua presença, pela Eu que agradeço a participação. oportunidade. Fantástico. Por favor, se quiser a última consideração. Vamos lá, o que você recomendaria? Você falou para quem já está no mercado há muito tempo se interessar no AgTech, e para quem está começando, alguma recomendação? Faça um intercâmbio, o que fazer para se posicionar bem após a faculdade? Olha, se informar sobre a profissão. Eu tenho um amigo que trabalha em Ribeirão, é psicólogo, que trabalha com ajudar as pessoas a escolherem que faculdade fazer. E ele me chama às vezes para a gente falar, debater um pouco sobre apresentar para os que a gente chama de proto-bicho, né? Que é os que vão prestar a faculdade, o que são a profissão. Acho que conseguir se informar sobre isso. E nem sempre você tem isso na faculdade, mas na associação você tem. Então, acho que conversar com as pessoas que já estão na profissão, é algo muito enriquecedor. Então, a Quinta do Amendoim não é só para quem já está há muito tempo formado, mas para quem está recém-formado e para quem quer formar, quer virar. Então, acho que se informe sobre a profissão. Ela é muito eclética, né? A agronomia, ela é muito aberta, né? Tanto que muitas profissões derivaram da engenharia agronômica, engenharia de pesca, engenharia florestal. Então, ela é muito ampla. É difícil errar. Escolher engenharia agronômica é difícil você errar. Até construir a gente pode de vez em quando, né? É isso. Eu recomendo que conversem, que criem, que entendam sobre as profissões para poder escolher. E é uma profissão linda, maravilhosa, né? Sim. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Terminamos mais um episódio. Não esqueça de visitar a associação, se associar. Vá lá, como o Léo mesmo recomendou, tire suas dúvidas, entenda um pouco mais sobre as profissões. E não deixe de deixar o seu like, de nos seguir. E estamos em todos os tocadores, inclusive nesse que você está nos assistindo. Obrigado.